Graça e paz, irmãos. Uma boa tarde. Cada dia que passa, com as notícias que temos ouvido, aqueles que ainda sentem um certo interesse em acompanhar, já que essas notícias têm nos desanimado, a gente tem colocado o nosso coração diante do Senhor, mas ao mesmo tempo, esse coração está aflito. Esse coração tem se perguntado quando tudo vai passar de fato, quando poderemos ter uma vida sem medo novamente, uma vida comum ou normal, como gostariam de dizer, como cada um pensa em dizer. E ao analisar sobre isso, me veio o texto, a passagem do povo de Israel, povo de Judá, este último também já em cativeiro. No capítulo 25 de Jeremias, no verso de número 11, aquele profeta anunciou o tempo de cativeiro que os seus irmãos passariam. Toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Tal profecia foi repetida no capítulo de número 29 deste livro de Jeremias. E esse texto, então, é um texto desafiador. Como fazer, ou o que fazer, talvez tenha sido o pensamento daquele povo ao saber que ficariam 70 anos. Ficariam 70 anos para tentar voltar à sua casa e reconstruir a sua família, reconstruir ali a sua vida novamente. Alguns ensinos gostaria de passar. O primeiro deles é que por meio de uma carta, o Senhor fala a todos. Verso 1 do capítulo 29, são essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia. A carta era para todos, era para os sacerdotes, profetas, representantes eclesiásticos, religiosos, mas era para também todos os demais espalhados, todos os demais que se encontravam distantes, todos os comuns. Seria uma carta para o pastor da igreja, seria uma carta para os membros da igreja, se nós aplicássemos para os dias atuais. Deus, então, no momento de dificuldade, no momento de tribulação, Ele fala com todos indistintamente. Ele fala com todos independentemente da sua posição religiosa ou do seu conhecimento, ou o que deveria ter de conhecimento quanto às questões religiosas. O mais conhecedor ou menos conhecedor. Deus fala com você na sua tristeza, Deus fala comigo na minha angústia, na minha incerteza, Deus fala conosco dia após dia. Mas o que diz essa carta? O que diz essa fala de Deus? E aqui então eu passo a ler o verso de número 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz.
Irmãos, o que a carta dizia, o que Deus ele ensina a seu povo no momento de incertezas ainda, é de que apesar dessas incertezas, o medo não pode ser maior do que a nossa própria vida viva. Em outras palavras, era isso que Deus resumidamente estava dizendo ao seu povo e diz a nós hoje. Deus diz para aquele povo: olha, edificai casas, construam suas casas, casem, trabalhem, façam aquilo que vocês foram designados para fazer. Aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas pessoas não sabiam se viveriam muito tempo, eram escravos da Babilônia, poderiam morrer a qualquer instante, mas eles não ficavam preocupados, eles tinham que viver, apesar de tudo isso, confiando no Senhor. Apesar de todo medo, não deixarem se influenciar por esses medos. É difícil, não é fácil, mas nós precisamos, apesar dessa pandemia que estamos passando, irmãos e irmãs, olhar para o que Deus diz a nós. A vida continua com todos os cuidados, a vida continua com tudo aquilo que devemos colocarmos como cautela, mas devemos continuar a nossa vida social. Devemos casar, ter os nossos filhos, educá-los, ensiná-los, viver, estarmos juntos em comunhão, trabalharmos e servirmos ao Rei. Como a igreja tem sofrido por conta dessa pandemia, como a gente tem acompanhado o número de irmãos que têm a sua fé abalada, como temos acompanhado o número de irmãos que têm o seu relacionamento com Deus se esfriado. Não permitamos que isso aconteça. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele não nos desampara jamais. Porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas. O verso 11 nos diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus está no controle de todas as coisas, e é sob isso que devemos viver, casar, ter filhos, relacionarmos, estarmos diante do Senhor, estarmos crescendo, aumentando não só o número de pessoas, mas aumentando a nossa sensibilidade, aumentando a nossa espiritualidade, multiplicando o nosso buscar de Deus. Deus, Ele sabe os nossos medos, mas Ele promete nunca deixar-nos. Então, me invocarei, passareis a orar a mim e eu vos ouvireis. Vos ouvirei, verso de número 12. Outro ensino para nós, além de nós entendermos que essa mensagem é para todos indistintamente, Deus fala com todos indistintamente, entender que devemos viver a nossa vida apesar desses medos, claro, com todos os cuidados, mas viver, continuar a vida independentemente do tempo que passaremos sob a dúvida dessa pandemia, trazendo para a nossa realidade atual. Outro ensino, portanto, que nós temos, que Deus conhece os nossos corações. Ao conhecer os nossos corações, terceiro ensino, quando clamarmos a Ele, Ele vai nos ouvir. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós. Deus vai se deixar ser achado por nós quando nós o buscarmos nos medos, nas tribulações, nas dificuldades. Não devemos nos esconder, não devemos nos isolar, não devemos estar distantes das nossas atribuições que recebemos do próprio Deus, porque Ele se deixa achar quando nós, no momento de medo, falarmos: Deus, olha, eu sei que eu preciso fazer, mas eu estou em medo, eu estou com medo, sou temeroso. Deus, Ele vai se deixar ser achado, e Ele vai derramar em nós a paz, Ele vai derramar sobre nós a sua graça, Ele vai derramar sobre nós a sua proteção. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lanceis o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Irmãos, é hora então de, apesar daquilo
que nos atormenta, apesar de não sabermos o que vai nos acontecer. É hora de edificar as casas físicas, espirituais, eclesiásticas. É hora de habitar nessas casas físicas, espirituais, eclesiásticas. É hora de plantar, física e espiritualmente falando. E é hora de colher, física e espiritualmente falando. Com cuidado, com anseio, 2020 já está acabando. Não sabemos o que vai acontecer em 2021. Não sabemos se a vacina virá logo. Temos a previsão entre janeiro e até o final do primeiro semestre ainda. Não sabemos os desdobramentos. Mas uma coisa eu sei: Deus fala conosco para vivermos, apesar de tudo, confiando no Senhor, que fala ao nosso coração, confiando no Senhor, que está ao nosso lado, confiando no Senhor, que diz que vai nos abençoar, cuidar de nós, nos congregar novamente, nos juntar novamente, fazer-nos fortes novamente, como Ele fez aquele povo de Israel, como Ele fez a Judá, propriamente dito. Que Deus nos abençoe, medite nessa palavra e vamos confiando no Senhor, aguardando logo que tudo se passe. Enquanto não se passar, vivamos uma vida de confiança no Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Deus nos abençoe.